Se você não está gravando. Romanos 12. Capítulo 12, versículo 3. Fala assim, ó. Por quê? Então, antes de falar o porquê, irmãos, ele está o quê? Ele está falando no versículo 1 sobre apresentar o nosso corpo para Deus. Amém? Vivo, santo, O 2 ele está falando sobre apresentar a nossa mente para Deus, né? Renovar ela com a palavra de Deus. Amém? E depois que ele fala tudo isso, ele vai dizer, olha, por quê? Ou seja, né? Agora vai vir o fundamento. Por quê? Aí vai dizer, por quê? Pela graça que me é dada. Então não é da cabeça dele. Amém? Era pela graça. Eu digo a cada um dentre vós. Então se você é crente, isso é para você. Se eu sou crente, isso é para mim. Amém? O que mais? Que não saiba mais do que convém saber. Né? Seria hoje, ô amigo, abaixa a bola aí. Resumindo, né? Não te acha que tu sabe mais do que convém saber. Tem que saber. Tem que ter, né, irmãos, esse entendimento. Mas não pode ser o quê? Além. Amém? Então é para nós, ó. Não saiba mais do que convém saber. Mas o quê? Mas que saiba com temperança. Que é aquilo que eu falava, né, irmãos? A temperança é o quê? É a moderação, né? Não posso ser aquela pessoa que acha que tem autoestima e é orgulhosa. Ninguém suporta isso. É igual o sal, né? Sal, se aparece demais, ninguém engole. Se aparece menos, eu tô, né? Não serve para nada, né? Tem que estar na medida certa. E também não pode ser o quê, irmãos? Aquilo que eu falava antes da gravação, né? Aquela pessoa, eu sou pobre, coitado, a vida, a céu. Nada disso, amém? Então é a temperança. Tem pessoas e pessoas, na verdade. Tem pessoas que têm essa, como eu falei, às vezes o próprio jeito um pouco mais desinibido. Amém, glória a Deus. Mas também tem hora de saber a hora de fechar a boca, né? Às vezes mesmo eu tive um problema com a pessoa que fala demais. Então gerou todo um transtorno só por falar demais. Tem que saber a hora de fechar a boca. Mas também, né, irmãos, a temperança o quê? Tem aquela hora o quê, irmãos? Que tem que saber a hora de também falar o quê ou não, né? Eu estava com bronca com o pessoal. Por quê? E está gravando aqui, eu sou responsável pelo que eu falo, né? Eu procuro sempre dar uma escala para o pessoal. Se algum obreiro falar que a escala aqui é pesada, chama de mentiroso, tá? Porque não é, né? Eu sempre faço uma escala de buscar e uma escala de servir. Se alguém falar que é pesado, chama de mentiroso, tá? Porque não é mentira. Tá? Cheio de obreiro aqui que pode confirmar, né? Mas aí o que aconteceu? Aí lá fora, será que o fulano pode fazer tal coisa? Será que o fulano pode fazer tal coisa? Será que o fulano... muito bonito. Aí eu cuidando aqui dos meus obreiros para não ficar pesado, aí fora começa, e manda ele para cá fazer tal coisa? Que vergonha. Então uma vez eu falei com a Dani, né? Tava lá numa reunião e faz essa coisa. Pô, eu só via, né? Não vou usar, mas correndo para um lado para o outro. Eu falei, que vergonha, Dani. O pessoal ali manda e desmanda mais do que eu. E faz tal coisa, e faz não sei o quê, e faz não sei o quê. Né? É tudo a pessoa. Tem que comprar água, vai tu lá. Tem que ir no carro, pega tu lá. Tá caindo um meteoro na terra, vai tu lá. Tudo é a pessoa. Eu falei assim, eu não gostei disso não. De agora em diante ninguém faz nada se eu não autorizar antes. Amém? Por quê, irmãos? Depois o obreiro está ali mal, amém? Aí quem é que vai resolver? O Zifório ou sou eu? Quem é que vai descascar o pepino? Não plantei o pepino, mas estou descascando ele. Sou eu. Então eu cuido muito com isso. Amém? Tem a hora de buscar. Eu quero que esteja ali entregue, se envolvendo com Deus. Tem a hora de servir, eu quero ter com tanto coração também, amém? Mas às vezes também tem que aprender a falar o quê? Não, eu não sou obrigado a fazer tudo, a tomar conta de tudo. Tem que tirar foto, chama Moisés. Tem que fazer não sei o que, chama Moisés. Tem que fazer o Tiago. Poxa, tudo Moisés. Mandou, Deus caprichou, hein? Não deu dom para os outros? Não, mas é o quê? Eu tenho que saber a minha... Senão, já viu aquela palavra? Senão quer fazer um monte de coisa e não faz nada direito. Não é verdade, Hans?
Aí quer fazer um monte de coisa e não faz nada bem. Por quê? Porque não consegue se dedicar, né? Então a temperança é assim, amém? Amém? Ah, tem uma panela de 200 quilos. Me mandaram carregar. Eu não tenho estrutura para isso. Aí eu vou o quê? Vou me encher de problema nas costas? Vou me encher de hérnia? Eu não consigo carregar aquela ali. Ah, mas não sei o que. Não. Então, vamos, quem sabe se em 2 vai ficar mais fácil. Amém? Mas eu não consigo, porque, né? Depois o meu patrão vai acontecer o quê, né? Eu me encosto no INSS, né? E a não ser que Jesus cure, eu não tenho uma coluna nova, só tenho uma. A não ser que Jesus cure, e Ele cura, amém? Aí fica lá todo entrevado e outro assume o meu lugar. Não é verdade? Para cada um tem 15 para ocupar a tua vaga. E aí, adiantou alguma coisa? Adiantou nada. Então tem que ter, não, eu não consigo carregar, isso aqui vai me fazer mal, amém? Quem sabe fazer uma outra maneira, até cada um que sabe, né? Então isso é a temperança, né? Tem que saber com temperança, nem se achar que é o tal, porque ninguém de nós é, né? Mas também não se achar ali, não tenho valor nenhum, em si mesmo não tem, mas Jesus me deu, né? A vida dele. Então, sabe, com temperança, conforme, aí fala, né? Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não é verdade? Então, se é crente, já tem uma porção de fé, porque senão não tem como ser crente, não é verdade? E essa porção de fé a pessoa vai aumentando ou ela fica parada. Aí o problema é dela, mas Deus deu essa medida de fé a cada um. Amém? Mas tem também o quê? Não, como até eu voltava lá antes de não basta ter vontade. Tem que ter o quê? Colocar em expressão essa vontade. Amém? Eu tenho todo o conhecimento. Olha aqui, eu sei falar sobre a água. E blá 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 blá. Aí tu tá morrendo de sede. Adianta alguma coisa, irmãos? Que bem que o meu conhecimento te faz. Adiantou alguma coisa eu ter conhecimento? Não, pastor. Fecha a boca. Abre a água. Dá para a pessoa. Agora eu fiz o bem para ela. Amém? Agora ela está viva para eu dizer, olha, a formulação química da água é H2O, amém? Né? Que me falava assim, não é o discurso ou apenas o conhecimento, não adianta nada, irmãos. Não adianta nada se não tiver o quê? Se não colocar em prática. Às vezes eu estou ali lendo, estou estudando, né? Falo para minha esposa, para minhas filhas, eu estou aprendendo para melhorar, para eu poder servir melhor. Porque não adianta eu chegar ali, capacidade eu tenho. Falar uma linguagem teológica, difícil, capacidade eu tenho. Porque não adianta, irmãos. Aí o povo tem que olhar para mim com o dicionário na mão e a Bíblia na outra. Aí não sabe se for ler o dicionário ou se for ler a Bíblia. Pelo amor de Deus, não é? Não, tem que ter ali uma linguagem acessível, amém? Tem que ter uma linguagem ali que todo mundo vai entender. Talvez que eu termo um pouquinho mais difícil, né? Mas que, como o missionário só eles faz, desde o doutor mais inteligente até o analfabeto, tem como não compreender a palavra, amém? Né? Então, é isso. Quanto mais inteligência uma pessoa tem, mais fácil ela de explicar, amém? Agora, se ela fica com termos muito difíceis, ela só quer arrancar aplauso. Como eu falei, aí o povo não sabe se for ler o dicionário ou se for ler a Bíblia. Que bem que o meu conhecimento está fazendo. Você que fez agrado, o que você está fazendo com esse conhecimento? Não é verdade? Cadê o fruto? Cadê? Não, eu estou exercendo. Glória a Deus. Senão não adianta de nada ficar papagaiando sobre a água. Abre a garrafa e dá para a pessoa beber. Amém? Ela vai morrer se ficar explicando muito sobre a água. Ela precisa beber a água, dar água para ela. Depois tu explica. Amém? Então, é essa medida de fé. Nós vamos crescendo em nome de Jesus. Amém? Então eu vou ler de novo aqui. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí nós vamos ver agora, vamos
um exemplo, digamos, ruim, mas para não fazer igual, obviamente, né? 1 Lucas 16. Por que para trás, ó? Lucas 16. Lucas 16. Estou falando teoria, diploma, conteúdo. O que está falando aqui com esse conteúdo? Que bem que as pessoas estão recebendo. Não adianta nada. Lucas 16. Só que o versículo 15, amém? Isso aqui é para os fariseus, mas como eu falei, nós vamos aprender também a olhar para o errado, mas nós também para não errar. Lucas 16, 15, fala assim: e disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Ele falava dos fariseus, né? Mas Deus conhece o vosso coração. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Depois você pode ler lá em João 12, né? Que diz que muitas pessoas da sinagoga não confessavam Jesus publicamente, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ah, pastor, mas se eu vim para Jesus, eu vou ter que largar a vida errada? Vou. Mas eu vou comer o quê? Morra de fome e vá para o céu. Do que pançudo e gorduroso e para o inferno. Mas por um tempo até pode passar necessidade. Mas Deus é fiel, amém? Eu sempre lembro aqui da história do Zaqueu, não é verdade, irmãos? O Zaqueu era rico, Depois que ele se converteu, ele não ficou mais pobre? Sim ou não? Sim. Mas ele falou, ele entendeu que aquela riqueza dele, o quê? Não era uma riqueza verdadeira. Então, ainda que eu passe aperto por um tempo, moço. Pastor, mas eu ganho pão. Morra de fome e vá para o céu. Aprenda a fazer jejum, né? Do que pançudo barrigudo para o inferno. Porque aquele alimento não é teu. Não vou botar a mão naquilo que não é meu. Amém? Ah, pastor, digamos, eu tenho uma distribuidora de bebida. Tem que fechar, irmão. Ou você muda e agora vende apenas água e refrigerante. Se bem que refrigerante mata igual, né? Só mata mais devagar. Mas é o mesmo mal também, né? Só você estudar, né? Mas enfim, né? 1000 vezes vender ali uma água, um refrigerante, do que bebida. Amém? Se você não vai beber mais, você não pode mais vender para os outros. Ah, mas eu vou ter um grande prejuízo. Pois é, tenha prejuízo, mas vá para o céu. Amém? Do que com o bolso cheio para o inferno. E eu digo, moço, tanto como eu já vi muita gente nessa minha caminhada, né? Deus sempre honra. Deus sempre vai lá honrar. Amém? Só que às vezes a pessoa ela olha para aquilo que ela vai perder. Então aqui Jesus falava, olha, vocês se justificam diante dos homens. Falando dos fariseus, né? Mas olha, Deus conhece o coração de vocês. Sabe que vocês não estão bem. Porque aquilo que... Isso aqui é muito forte, né? No finalzinho, né? Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Aquilo que os homens dão valor, matam, roubam, né? Quantas coisas fazem pelo ouro, por prata, e lá no céu nós vamos caminhar em cima. Olha aqui, as ruas são feitas de ouro. Vou tirar um pedacinho, vou raspar o asfalto aqui do céu. Ai, fora. Irmão, você vai, e eu também, né? Você vai pisar lá em cima, né? Poxa, isso aqui era que os homens matavam, davam um valor. Vai olhar os muros da Nova Jerusalém, né? São 12 fundamentos, a palavra fala, né? Cada porta é uma pérola, amém? Imagina o tamanho da pérola. Né? E os fundamentos são de pedras preciosas, amém? Está lá em Apocalipse. Não lembro agora de cabeça o capítulo, mas está em Apocalipse. Né? Então, isso aqui que está na muralha aqui, isso aqui, isso que as pessoas roubavam, matavam, era isso aqui que as pessoas se desviavam, trocavam Deus por isso aqui. Isso aqui hoje é a pedra brita, é o concreto da minha casa. Amém? Meu Deus, pastor, que maravilha que deve ser o céu. Mas como eu digo, moço, ainda que fosse o lugar mais feio, o que importa é que Deus está lá e eu quero estar lá também. Então o céu não é bonito porque ele é bonito. O céu é bonito porque a presença de Deus está lá. Nós vamos andar em ruas de ouro. Poxa, ouro. Coisa.
aqui está quem é maior do que o melhor ouro da terra, né? Deixa eu caminhar aqui. Como é que vai ser, pastor? Não sei, né? Mas a Bíblia dá um pedacinho para nós, um trailerzinho só, né? Então, quer dizer, e é isso aí, irmãos. Estavam ali naquela posição, na verdade. Eles estavam agarrados, né? Porque aceitar Jesus muitas vezes era largar as coisas erradas deles, né? Aí um pouquinho para frente, Lucas 18, tem a famosa parábola do fariseu e do publicano, amém? Primeiro, quem era o publicano, pastor? Né? Só para dar um exemplo aqui para vocês, se você aprende na grade, né? E o publicano, irmãos, ele era um cobrador de impostos. Ele cobrava imposto do povo judeu para os imperadores romanos, amém? Jesus mandou pagar imposto, Jesus mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, amém? Então ele até ele falou, tem que pagar, né? E se vão fazer um mau uso, aí o azar é de quem faz mau uso, não é meu, né? Pastor, eu pago IPVA, olha como é que está a estrada, o problema é deles, não é teu, o teu IPVA tem que estar em dia, amém? Né? Enfim, só que eles tinham muita, como falamos, já vai falar, né? Pô, não é muito difícil hoje, só não haver nossos políticos brasileiros, a maioria, mas não todos, né? Não precisa nem ver, né? Como é que está o nosso Brasil. Então eles tiravam, sei lá, além daquilo que era cobrado, botavam mais, amém? Então eles enriqueciam. Então imagina só, eles já trabalhavam para o imperador romano, então o povo já ficava com sangue nos olhos, né? Não é verdade? E começaram a enriquecer ilicitamente, não é verdade? Então por isso que publicano muitas vezes vamos dizer assim, é o mais alto nível na Bíblia, os judeus dizem, né? De sujeira, por isso que você ouve muito falar do publicano, né? Era o mais alto nível, amém? Eu sei que é difícil você imaginar isso, né? Não é nada, só olhar para o nosso país, né? Era o mais alto nível de sujeira, de crueldade, enfim, entendeu, amém? Mas claro que só se eu passar aqui o medir para você. E o fariseu, pastor? O fariseu era como fossem os entendidos, mas não era o problema ser entendido da lei. O problema é o que, irmãos? Que para eles não bastava a palavra de Deus. Eles começaram a acrescentar costumes, achismos e começaram a transformar, amém? Aquela lei de Deus, a palavra que era boa, né? Começou a se transformar numa religião, amém? Então é por isso que nem o fariseu, que seria, digamos, o uau da época, também não era, foram os que mais bateram de frente, inclusive com Jesus, né? E também o publicano. Então, nenhum dos dois era bom. O povo estava ouvindo essa parábola, você fala, pô, mas nenhum dos dois presta. Amém? Então, você entendeu na época, né? Aí vai falar assim, ó, Lucas 18, 9, vai falar assim, ó, e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, mas não eram, amém? E desprezavam os outros. Então, para que eram, irmãos? Eles não eram justos, eles achavam que eram, amém? E o que? E desprezavam os outros. Então, quer dizer, adianta alguma coisa? Não. Essa noite eu passei oração, jejum, oração. Aí olha a vizinha. Passasse a noite dormindo, porque não adiantou nada. Que Deus é esse que não te transforma? Que jejum é esse que não quebra a tua carne? Que chororô é esse que não te faz mais humilde? Não adiantou nada. E ele está falando para eles, amém? Tá? Não, então ele contou essa parábola. Pessoal, deixa eu contar uma parábola, né? Aí vai contar agora. Vai falar no versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e outro publicano. Já expliquei quem são, né? O fariseu, estando em pé, orava, olha só essa palavra, consigo dessa maneira. É como se Jesus falava, a oração dele não passava do teto, ele orava para ele mesmo, Deus não estava ouvindo. Orava consigo mesmo. Amém?
Então não era, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, né? Roubadores, injustos e adúlteros. Ele falou o quê? E nem ainda como este publicano, né? E nem que nesse cara aí, ó, né? Eu não sou adúltero, eu não sou injusto, eu não sou roubador, né? E nem sou igual a esse cara. Ou seja, não, de vez em cuidar dele, tá falando do outro, não é verdade? E aí, ele vai começar a falar agora, ele vai continuar, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Amém? Então, e aí, irmãos? É errado jejuar? Não, se Deus deu a direção, sim, né? Hoje, por exemplo, nós estamos no 3º domingo de jejum, né? Quem consegue vir de jejum, está em jejum. Quem não consegue vir outra hora, né? Quando eu vim aqui também ficar desmaiando, né? Então não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Então tem que fazer com consciência, né? Não é errado o jejum. É errado dar o dízimo? É óbvio que não. Claro que não. O dízimo, até do menor tem que dar, né? Do menor valor, claro que não. Então ele não estava, irmãos, falando coisa errada. Ele falava a coisa certa. Mas o que ele fazia, irmãos? Ele achava que as obras dele justificavam ele. Então, jejuar, dar o dízimo, não adulterar, todas as coisas ali são boas. Mas se tornaram mal por quê? Não porque é ruim fazer, mas porque ele falava assim, ó, eu faço, vocês não fazem. Eu sou bom. Entendeu, irmãos? Ou seja, faltava ele olhar para ele mesmo o quê? Com temperança. Com temperança. Que bom que ele fazia isso. É igual, né, como eu falei, lá tá, uma história está em Lucas 18, outra está em 19. O jovem rico, antes eu falei do Zaqueu, né? E o jovem rico, ele era rico por coisa errada? Não, Jesus nunca deu a entender isso. Ele era uma pessoa que não obedecia? Obedecia. Mas Jesus falou o quê? Mas te falta alguma coisa. Amém? A gente sabe que para ele, né, era para ele vender tudo que ele tinha, era para dar tudo para os pobres, depois era para ser um seguidor de Jesus. Amém? Ele não era errado, ele não era ladrão. E pelo que Jesus dá a entender, o cara era bom, né? Mas faltava uma coisa. E nessa uma coisa, amém? Que foi o quê? Que ele deixou Jesus aí. Por isso que Jesus falou, né? Que quão difícil os que confiam em riqueza, não é os ricos, mas é os que confiam em riqueza, vão entrar no reino de Deus. Não é verdade? Então não era o problema da riqueza. É diferente do Zaqueu. Zaqueu era rico, tá entendendo? Irmãos, que ele fazia maracutais. Mas quando ele se converteu, sem Jesus falar, ele fez. Aquele homem ali, mesmo Jesus falando, e eu acho muito que a palavra fala assim, que Jesus o amou e disse. Não é verdade? Zaqueu não foi chamado para ser um seguidor de Jesus. O jovem foi. Né? Junto com ele na viagem, né? Quem sabe quão grandes coisas aquele jovem não teria, amém? Largou o chamado. Falei, quando o diabo quer não tirar o chamado de alguém, ele começa a tarefar a pessoa com muitas coisas. Eu falei, aí começa a faltar a Santa Ceia, começa a não conseguir buscar Deus, às vezes chega cansado demais para ler a Bíblia. Quando vê, está desviado. Não é papagaia. É fruto, entendeu? Que é pelo fruto que se conhece a árvore, não é pelo discurso. Então esse homem aqui, ele fazia coisas boas, mas ele achava que, eu sou tal. É uma pessoa que é da carteirada. Porque eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu falo, tá, e daí? E daí? Né? Porque eu estou na igreja desde que Noé secou o barro do dilúvio. Tá, e daí, não? E daí? O que tem que ver? Amém? Uma coisa é eu contar um testemunho. A vida fala, irmãos, eu já sou pregador e há mais de 20 anos que eu prego a palavra.
Então, mas irmão, todo dia eu tenho que aprender. Eu sou jovem de idade, porque eu comecei muito cedo. E comecei tarde, de ser na barriga da mãe já pregando a palavra. Né? Mas enfim, né? Mas não é para isso. Tem que aprender, tem que crescer, tem que melhorar, tem que cada vez mais servir a Deus e não se vangloriar. Amém? Até o Provérbios fala, né? Seja a boca do outro que te louva, não a tua mesma. Amém? Então, se eu sou de Deus, as pessoas vão dizer, irmão. Se eu sou de Deus, a minha família vai dizer. Se eu sou de Deus, as pessoas vão ver o fruto e vão o quê? E vão dizer. Amém? Então não preciso ficar tentando, olhe para mim, veja a minha santidade, olhe como eu conheço versículos. Para que isso? Né? Se tudo isso é verdade, as pessoas vão enxergar. Amém? Então, ele não devia estar dessa maneira. Talvez até fosse verdade, né? Realmente, mas ele estava o quê? Quase que eu falo, eu sou Deus sorte, hein? Sou Deus sorte. Olha, eu estava num dia bom quando me escolheu. Ou quando eu te escolhi. Sai fora. E aí, 13. Aí nós vamos aprender aqui, ó. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amém? E traduzindo fala, ser propício a mim. Eu gosto mais dessa tradução, ser propício. Por quê? O que é o propício, irmãos? Sabe que lá no tempo da lei, uma vez no ano o sacerdote, o sumo sacerdote, derramava no meio, né, irmãos, da arca, que tinha uma tampa, em cima da arca tinha uma tampa, né? Tinha os dois anjos, e ali no meio era derramado o sangue uma vez no ano, naquela época. Hoje não precisa mais, daí se Yom Kippur não precisa mais, né? Mas era derramado aquele sangue, amém? E aquele sangue, então, aqui, irmãos, guardava o povo mais um ano, amém? Então eu gosto mais dessa palavra, ser propício, porque é como se ele falasse, assim como o Senhor, quando o sacerdote, o sumo, né? O sacerdote derrama aquele sangue lá no propiciatório, né? E o Senhor dá misericórdia, olha para mim dessa maneira, eu sou um pecador, amém? Então mostra que ele tinha conhecimento. Lá no Salmo 91 fala, né? Que Deus vai nos guardar, né, entre as suas asas. É isso que daqui dizia, né? Ali naquele lugar onde fica o sangue, me guarda, me cobre. E hoje nós somos o quê? Peguei há um tempo atrás. Nós somos justificados, não por nós, mas pelo sangue de Jesus. Então ele conhecia a palavra. Tem misericórdia em mim. Ou a tradução fala ser propício. Eu gosto mais dessa palavra, né? Senhor, ser propício. Então, ele foi ali como um pecador. Mas ele falava, mas eu não vou sair aqui como um pecador. Eu vou buscar quem pode me mudar. Eu vou buscar quem tem misericórdia para mim. Eu vou reconhecer que eu sou um pecador e eu vou buscar quem pode me tirar o meu pecado. Senhor, nem olhava para cima, né? Por favor, Senhor, ser propício a mim. Você viu a diferença? Amém? É como se ele falasse, eu vim aqui para não ser mais pecador. Eu vim aqui para, como eu falei assim, ó, que Deus é esse que eu busco e não me muda. Se está buscando, tem que mudar. E muda. Eu quero mudar. Tem misericórdia de mim, Senhor. O outro foi contar como ele é bom. Eu vim aqui confiando em como o Senhor é bom. Nem para o alto eu não posso levantar o olho. Me perdoa. Olha que coisa linda, irmãos. Amém? Que coisa linda isso aqui. E aí, pastor? Deixa que Jesus fala o resto da história. 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. E olha o que Jesus vai dizer: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Por quem? Por Deus. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Por quem? Por Deus, irmão. Os humilhados serão exaltados. Primeiro, para com essa palhaçada de ficar com frasezinha. Isso não está na Bíblia, não. Tem muita gente que é humilhado, mas não é humilde.
vendo? Eu vou dar a volta por cima, eu vou dar o troco. Não, a Bíblia não fala os humilhados serão exaltados. A Bíblia fala, o humilde será exaltado. Então aquele que se exalta vai ser humilhado, porque em Deus não é humilhado. Mas e aquele que se humilha, pastor, será o quê? Exaltado. Não te lembra de Filipenses 2, do versículo 8 em diante? Do 5, na verdade, né? Que fala, gente, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, tal, né? Depois vai dizer, né? Ele humilhou-se lá no 8, né? Humilhou-se até a morte, tal. Aí o 9 fala, né? Mas Deus o exaltou soberana. Ele se humilhou para Deus e Deus exaltou ele. Amém? Ele é o nosso modelo. Até, né? Não precisa você abrir mais ali, Isaías 65, bota para nós na telinha ali. Isaías 65, 5, não precisa abrir, tá? Você já pode abrir lá em 2 Coríntios 10, tá? Mas bota para mim na tela aí, Isaías 65, senão eu não vou passar. Não. Fala assim, ó. E dizem, primeiro você vai abrir em 2 Coríntios 10, tá? Esse aqui é para, só olha, Isaías 65, 5. Quase não trava a língua, né? 3 siglas dele do prado, né? Então, Isaías 65, versículo 5. E dizem, retira-te, e não te achegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Esse aqui é o pessoal religioso da época de Isaías, né? Aí o Deus fala, esses são uma fumaça do meu nariz, um fogo que arde todo dia. Quem já fez fogo a lenha, fogão, né? Fogo no fogão a lenha, já queimou graveto, coisa, né? Quando vem aquela fumaça, não fica assim? Né? Bota a cara lá. Não sei, pastor, bota a cara hoje, foi fazer churrasco, bota a cara lá quando ficar. O que vai acontecer? Irrita, né? Fica. Quem já sabe, né? Ficou fumaciado, sabe? É isso aí. Incomoda, arde o olho, não é bom. Amém? Né? E acontece o que? Irrita. Então eles falam assim, isso irrita. Tá? Vamos lá, a segunda carta aos Coríntios 10. Segunda carta aos Coríntios 10. Olha só. Segunda carta aos Coríntios 10. Vamos pegar o 12 aqui. Ó. O 12 fala assim, ó. Porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmo. A Bíblia manda olhar para Jesus, claro, com certeza, irmãos, como Salvador. Mas está cheio de versículos, eu já preguei um monte deles aqui. Que a Bíblia também manda nós olharmos e dar o bom testemunho naquilo que a pessoa se parece com Jesus. Amém? Naquilo que a pessoa não se parece com Jesus, eu não vou olhar, vou olhar para não fazer igual, mas não vou, vamos olhar. Eu saí da igreja por causa da pessoa tal. Deixa de ser mentiroso, tu saiu porque tu não é firme com Deus. Tu saiu porque tu não olha para Deus. Tu saiu porque já queria sair, arrumou desculpinha. Tu fosse Deus te dizer o quê? Eu vou continuar firme com Jesus. Amém? Então a gente não pode se comparar consigo mesmo. Ou fazer os nossos próprios padrões. Amém? Aí se eu leio muito a Bíblia, né? Eu leio 15 capítulos por dia. E tu? Eu só leio 2. Sou mais santo do que tu. Aí chega outro. Eu leio 20 capítulos por dia. Deus conhece meu coração. 15 está bom. Entendeu? Eu estou dando exemplos. Amém? Estou dando exemplos. É verdade? Tá. Amém? É isso aí. Então Paulo falava, gente, a gente não fica fazendo padrões nossos mesmos, né? E me comparando comigo mesmo, né? Se louva a si mesmo. Mas olha o que fala aqui no final. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Como o fariseu, né? Ele achava que ele fazia aquele monte de coisa e era certo, tem que fazer. Mas ele falava, eu sou bom por causa disso. E Jesus fala, pois é, querido, tu foi para cá te achando bom,
E sabe que o outro que viu que Deus era bom, ele foi justificado, tu não foi. Amém? Por isso que eu sempre falo aqui, irmãos, eu tenho temor no meu coração. Não adianta só as pessoas falar que culto maravilhoso. Que bom que fale. Mas a primeira pessoa, ou o primeiro, que tem que falar, é Deus. Amém? Eu sempre digo, eu sei que Jesus não está lá na porta, fisicamente falando, mas se ele estivesse lá, a hora que tu fosse embora, irmão, ele tinha que te olhar com um sorrisão de orelha a orelha. Não é verdade? Por quê? Porque viu que você veio, que você orou, viu que você veio cumprir o horário. O relógio não é brincadeira, não é enfeite. Tem que cumprir o horário. Viu que você rasgou o coração, viu que você prestou atenção na palavra dele. Amém? Viu que você se envolveu com Deus. Na verdade, ele não está lá fisicamente, mas se ele tivesse, ele vai estar assim, com o sorrisão de orelha a orelha. Eu ia passar assim, não que eu acho, ou ia baixar a cabeça. Não tem esse negócio, não. É para Deus, amém? Que bom que o povo fale, nossa, que baita pregação. Mas Deus tem que falar, nossa, como eu consegui falar pela pregação, amém? Nossa, como o louvor estava bom hoje. Deus tem que dizer, eu sei que ele não fala nossa, uau, como o louvor me tocou hoje, amém? Os irmãos estavam cantando com o coração, não só com a goela. E quem está em cima do altar sente a diferença. Quem está aí também, Ele tem que se alegrar, amém? É para ele, é tudo para ele, não é verdade? Então, e aí, e se eu faço uma coisa boa? Isso eu pregava na quarta-feira, se não me engano, Se eu faço uma coisa boa, agora é para Deus. É Ele que está me transformando. É Ele que está buscando, como publicando. Eu estou decidido a ir lá no templo deixar de ser. Eu não vou voltar como um publicano para casa. Eu vou deixar de ser. Deus, eu preciso da tua misericórdia. É o Senhor que me muda. Por isso que a gente pega aqui na Santa Ceia o sangue e fala, não fui eu que mudei, foi Deus que me transformou. Amém? Não é o meu comportamento, Ó, o senhor está de parabéns, hein? Ó, o senhor ganhou muito comigo. Eu é que ganhei infinitamente mais com ele e nem tenho como pagar. E aí, para terminar, dá um pulo para o 17 que fala assim, terminar essa parte aqui, vamos fazer a ceia. 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no... Por isso que eu falei. Se eu sou uma coisa boa, é porque Deus está me transformando. Se eu tenho qualidades, é porque Deus está trabalhando em minha vida. Se eu alcancei um resultado, a glória é para Deus. Se eu fiz tal coisa boa, que Ele seja louvado. Amém? Como tem aquela música que fala, te dei meus fracassos, não lembro agora a melodia, mas te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Não é verdade? É isso aí. Então, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então há um louvor que Deus dá, há um elogio que o Senhor dá, há uma honra que Deus dá, há uma glória, não a dele porque ele não divide, mas há uma glória que ele nos dá, amém? Há uma aprovação que o Senhor dá. E a palavra fala o quê? Essa é que nós temos que fazer, buscar a que vem dele. Não, mas eu fiz os meus padrões. Ele fala assim, meus pensamentos são mais altos do que os teus. Tu está te achando ali os teus padrões, mas tu não é nada. Os meus são muito mais altos. Pelos meus tem que ser elogiado. Glória a Deus, irmãos. Então por isso que eu falei, vou ter o amor próprio, mas não vou me achar o bonzão, peito de pombo. Porque irmão, para que isso, meu Deus do céu? Para que isso? Para que? Mas também não vou ser, Ó vida, ó céu, ó azar, ai de mim, pobrezinho, para com isso. Não, eu vou ficar naquilo que Deus me deu, amém? Encerrando, Paulo falava sobre isso em Atos 20. Terminamos aqui, ó. Já, já, nós vamos fazer a Santa Ceia depois desse versículo aqui, ó. Atos capítulo 20, só o versículo 24, amém?
o versículo 24 vai falar assim, ó, Atos 20, versículo 24. Diz assim, ó, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Depois lá em 2 Timóteo ele fala, né? Acabei a carreira, guardei a fé, né? Combati o bom combate, né? Então ele conseguiu, amém? Com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo até falava, gente, eu era o pior dos pecadores, mas Deus me perdoa, que é para dar exemplo para os outros. Que coisa linda, né? Então ele falou, a minha vida não é importante, mais importante é a minha carreira. Como eu falei, né? Se a pessoa tem um chamado, se aguenta ficar sentado, Deus não te chamou. Deus não te chamou. Você que se ofereceu. Por isso que está no problema depois, né? Mas se a pessoa tem um chamado, ela quer fazer. Como eu falava, não, moço, eu amo dar aula. É o meu chamado. Deus me deu, Deus me fez pastor e mestre, né? É o dom que Deus me deu, eu não vou dizer, não, é um dom que Deus me deu. Eu amo, eu gosto. Eu gosto de ensinar, eu gosto de mostrar. Mas para quê, moço? Para a pessoa falar, puxa, como eu posso melhorar? Né? Puxa, como a minha vida espiritual está mais rica. Né? Eu amo quando a pessoa, eu estou pregando para você assim, que bênção, nunca vi isso, eu gosto disso. É sinal que eu estou tendo sucesso, amém? Se for para ler a Bíblia, você lê a Bíblia em casa, né? Então eu gosto disso, amém? Eu amo, é o meu jeito. Às vezes eu converso com alguns pastores e falo, não é o meu chamado da grade, amém? Mas eu não sou melhor do que ele, e nem ele é melhor do que eu, amém? Tem pastor que quer ver distância da grade, amém? Deus o abençoe, não foi chamado para isso. Mas eu gosto, eu amo, é bom, né? Então por isso que eu falei, mas tem que estudar, tem que orar, tem que buscar, amém? Os irmãos ali estão ali, nunca fizeram um curso de música. Por que não fizeram um curso de música e de voz? Um dos meus planos agora, futuramente, é fazer um curso de canto. Só vai virar levita, pastor? Não, eu sou pastor. Né? Mas se eu posso melhorar a minha voz, por que não? Amém? Nunca fez, aí erra, está cansado, não tem fôlego, fica aquela coisa meia boca. E Deus fala assim, não estou recebendo coisa meia boca. Tem que melhorar. Aí por que não melhorou? Na verdade, tem que melhorar. Mesma coisa as irmãs do Ministério Infantil, amém? Elas sabem que elas têm formação, têm a aula pronta, mas é só pegar lá a aula pronta e dar? É assim? Não. Eu tenho um pavor quando me chega em cima da hora, faltou material. Por que faltou material? Tu não vê a aula antes? Não é para faltar material. Tem que ser com antecedência, em oração, caprichando. Ministério Infantil não é depósito de criança para não atrapalhar o culto. Lá é uma ministração ao coraçãozinho delas em nome de Jesus, amém? Que pode ser, não está substituindo o pai e a mãe. Quem cria filho é pai e mãe. Quem leva a Jesus é pai e mãe. Se o filho é fraco na Bíblia, a culpa é do pai e da mãe. Não é da monitora, né? Mas a monitora ali está o quê? Dando um suporte para ajudar, amém? Então, e aí, podia falar de vários ministérios, né? Enfim, todos nós vamos crescendo para que compramos o recibo do Senhor Jesus para dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus, amém? Então, o que Deus nos ensinou aqui, não podemos saber além do que Deus quer que nós saibamos, amém? Nem se achar o tal, mas também não se achar um mal, né? O que mais que nós aprendemos na palavra? Que aprender a valorizar o que Deus valoriza, porque aquilo que o homem exalta, Deus fala assim, eu abomino. O que mais que nós aprendemos? O publicano, o fariseu foi contar para Deus o quanto ele era bom. O publicano foi buscar Deus falando o quanto Deus era bom. E diz, eu sou me muda. E Deus mudou. Que aquele que se exalta é humilhado, mas aquele que se humilha, esse vai ser exaltado. Amém? O que mais que nós aprendemos? E não ficar no nosso padrão, mas não ficar no padrão do ser, eu quero a aprovação dele. Amém? E ele dá. E também não dá, né? E o que mais que nós aprendemos? E fazer como Paulo, né? Quero colocar o coração para viver isso aí, para dar testemunho do Evangelho, né? Da graça de Deus. Ou seja, né? Testemunhar como Deus é bom. Amém? Então tá? Então eu vou parar aqui. Deus abençoe você de casa.